Você diz assim: eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu oro, eu vou à igreja, mas muitas vezes eu me pergunto: por que não acontece na minha vida como está escrito na Bíblia? Por que eu peço, eu oro a Deus e não recebo? Por que eu fui batizado nas águas, mas não nasci de novo? Pedi o Espírito Santo e não recebi. Por que eu dei o dízimo, dei oferta e não prosperei? Por quê? Por que eu pedi perdão pelos pecados e depois voltei a cair no mesmo pecado? Você se pergunta por que a palavra não está funcionando na sua vida, como está escrito. Então, vamos entender aqui o que acontece, porque isso é um fato. Muitas pessoas tropeçam neste fato. Elas leem a palavra e não veem em suas vidas o que está escrito, então pensam, bom, a palavra, isso aqui não deve ser mais válido. Muitos dizem, não, o que está escrito na Bíblia foi escrito por homens, isso não tem mais validade para os dias de hoje, Deus não faz mais milagres, Deus esqueceu da gente, Deus não existe, Deus é invenção humana, etc, etc. As pessoas vão sempre jogando a culpa em Deus, não é? Em algo ou alguém fora delas. Mas, normalmente, quando nós compramos alguma coisa, algum aparelho eletrônico, alguma coisa, um carro, um computador, uma televisão, e tentamos fazer aquilo funcionar e não funciona como esperado, o que é que a gente faz? A gente vai no manual, né? Primeiro a gente vai no manual. Se tentamos tudo que está no manual e não funcionar, a gente leva de volta onde comprou. Se for um defeito, então vai ser trocado. Se aquela empresa é uma empresa digna, ela vai trocar ou devolver o seu dinheiro. Isso é uma empresa. Mas normalmente não é o problema com o aparelho, normalmente é o problema com o usuário, não é? Que não está sabendo usar o aparelho. Mas pode ter certeza que, da mesma forma, da mesma lógica, se há algo errado com a palavra de Deus, então Deus não é Deus. Se Deus fala e não cumpre, ele deixa de ser Deus. Então, se a palavra dele é verdadeira e ele é Deus, e a palavra não está se cumprindo na nossa vida, então a gente tem que olhar para a gente. Nós temos que olhar para o usuário. Porque certamente o problema aqui não está com o fabricante. Então, vamos entender aqui através de um exemplo do próprio Senhor Jesus. Nós vamos olhar aqui o que aconteceu lá no Rio Jordão, quando Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava pregando o arrependimento e as pessoas iam até ele para se batizarem nas águas. E Jesus foi até ele, não porque ele precisava se arrepender, mas como ele mesmo disse, quando João Batista ouviu e disse, Senhor, o Senhor vem a mim, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, como é que eu posso batizar o Senhor? E Jesus disse para ele, não se preocupe, João, é preciso que seja assim para que se cumpram as Escrituras. Quer dizer, Jesus foi ali, olha o cuidado que Deus tem, que o próprio Senhor Jesus tem com as Escrituras. Ele foi batizar no Rio Jordão para cumprir as Escrituras. Quer dizer, Deus se preocupa em cumprir o que ele falou, o que está escrito. Então, não se preocupe com Deus falhar na parte dele. Não se preocupe, ele não vai falhar. Então ele foi até João Batista para batizar e disse, tem que ser assim para que se cumpra as Escrituras. Então, ele entrou nas águas, foi batizado e diz o texto lá em Mateus 3,16, que sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quer dizer, Jesus se batizou nas águas para cumprir as Escrituras, e logo que ele saiu do Rio Jordão, os céus se abriram, que é o que acontece quando a pessoa de fato se entrega, se arrepende e se batiza, os céus se abrem para ela. Os céus estavam fechados antes. Mas depois que ela se entregou para Deus em arrependimento sincero,
e decidiu começar uma nova vida, os céus se abriram para ela. E o que aconteceu em seguida foi o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Ou seja, logo em seguida, o batismo nas águas, que é o que deveria acontecer. Você sabe que há uma grande diferença entre o que deveria acontecer e o que acontece. O que deveria acontecer? Jesus deu no batismo nas águas, no Rio Jordão, ele deu o modelo, o exemplo. Ele mostrou, olha, é assim que tem que acontecer com vocês. Vocês que vêm aqui se batizar nas águas, não só aquela geração que estava vendo ali fazer aquilo, mas todos nós, hoje, que tomamos conhecimento deste fato, ele estava dizendo, é assim que tem que acontecer. Se você quer me seguir, então primeiro você tem que crer, você tem que se arrepender dos seus pecados, batizar-se nas águas e começar uma nova vida. E se você se batizar nas águas como deve ser, entregando-se completamente, logo o Espírito Santo descerá sobre você e você então passará a ser guiado por ele. Era isso que ele estava querendo dizer, mostrando ali com o exemplo. Então ele saiu do Jordão, o Espírito Santo logo desceu sobre ele e uma voz veio do céu confirmando publicamente. Todos ouviram aquela voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer o seguinte, quando a pessoa entrega a vida dela para Deus e nasce de novo, né, através da entrega, é batizada nas águas, ela nasce de novo, quer dizer, nasce de Deus, nasce daquela decisão de se entregar, recebe o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, o Espírito da filiação, o Espírito da adoção, não é? Nós somos adotados na família de Deus, então ela se torna filho de Deus. Então, a partir deste momento que a pessoa entregou-se no batismo nas águas, recebeu o Espírito Santo, agora ela não é mais uma órfã espiritual. Ela tem pai. Você tem um pai celestial, a quem você pode chamar de pai e a quem você pode clamar e invocar a qualquer momento. Quem tem pai e precisa de ajuda, não hesita pegar o telefone e falar: pai, estou precisando de ajuda, estou em apuros. Ninguém hesita fazer isso. E muito mais com Deus. É assim com ele. Então Jesus deu o exemplo do que tem que acontecer, do que deve acontecer. A pessoa se arrepende, ela crê em Jesus, se arrepende, se entrega no batismo nas águas, porque ela se entregou, se esvaziou completamente, morreu para a velha criatura, ela nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e se tornou filha de Deus. Tudo ali exemplificado no batismo que Jesus fez no Jordão. Essa é a regra. Essa é a promessa de Deus. Agora, por que não acontece com muita gente? Por que muitas pessoas vão para a piscina do batismo, ou no rio, ou no mar, na praia, onde for, até batiza lá em Israel, no mesmo lugar que Jesus batizou lá no Rio Jordão. Tem gente que vai lá só para batizar no mesmo lugar. E mesmo assim, sai de lá um pecador molhado. A mesma criatura. Só para dizer agora, ó, batizei. Por que isso acontece? Porque o que falta não é o cumprimento da palavra de Deus. Deus não falha na sua palavra. O que falta é a pessoa cumprir a palavra dela. As pessoas descem as águas do batismo e saem sem serem transformadas, não porque Deus falhou, mas porque elas não foram sinceras. Não se arrependeram de verdade, ou não entenderam o que estavam fazendo, ou entenderam, mas não fizeram o que tinha que ser feito. Não se arrependeram, não deixaram o pecado, não passaram a partir dali a viver como filho amado, filha amada. Talvez durou 2 dias, 3 dias, o efeito daquele batismo durou 2 dias na vida dela. Não, agora eu sou batizado, agora eu tenho que seguir direitinho, agora eu tenho que fazer direitinho. 3 dias depois ela voltou ao que era antes. Por quê? Não foi sincera, não foi verdadeira. Então, se eu não cumpro a minha palavra, como é que Deus vai cumprir a dele? Porque a palavra dele, as promessas dele são condicionais. Se isso, então aquilo.
Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, a pessoa tem que crer, tem que ser batizada, que significa tudo isso que eu estou falando para você. Aí ele vai fazer a parte dele, vai salvá-la. As promessas de Deus são condicionais. Condicionais à fé, condicionais à obediência da pessoa. Então não acontece porque a pessoa não faz aquilo que ela disse que faria ou que teria que fazer. Ela pediu, não recebeu, porque ela pediu e duvidou. Ela pediu e ficou... Depois, para reforçar, ela ainda pediu oração para o pastor. Pastor, ora aí por mim e tal, porque eu orei, mas acho que Deus não me ouviu não, então ora aí por mim. Quer dizer, ela duvidou. Pediu e não recebeu porque duvidou. Ou então pediu e não recebeu porque está pedindo segundo a sua vontade, como a Bíblia diz, para esbanjar nos seus prazeres, e não segundo a vontade de Deus. Quer dizer, ela não está fazendo a parte dela. Pediu o Espírito Santo, não recebeu, por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é dado por medida para ninguém, mas ela se entregou por medida. Ela entregou uma parte da vida dela, mas não entregou tudo. Então o Espírito Santo não vai vir por medida sobre ninguém. Enquanto a pessoa se entrega por medida, ele não vem. Ela tem que se entregar sem medida. Tudo. Ou é tudo ou nada. Ela deu o dízimo, não prosperou, deu oferta, não prosperou, por quê? Porque ela não entendeu. Ela deu dízimo como uma conta que ela está pagando à igreja. Ela deu dízimo, não, ela deu dízimo financeiro, ela deu dízimo lá, o valor, contou lá 10%. Eu ganhei 1.000, então vou tirar 100, vou dar lá na igreja. Poxa, se eu pudesse, não dá, mas tudo bem, vamos lá, tem que obedecer. Ela vai lá dar no altar, dá o dízimo financeiro, mas não coloca Deus em primeiro em outras partes da vida. Tá lá dormindo com o namorado, tá lá xingando o patrão pelas costas no trabalho, está lá com mágoa de fulano, fofocando do Beltrano, está vivendo como se Deus não fosse primeiro na sua vida. Então o que adiantou você dar dízimo? O que adiantou? É melhor não dar. É melhor não dar, porque você está se enganando. Você está dando dízimo para prosperar, você não está dando dízimo para honrar a Deus como primeiro e Senhor da sua vida, em reconhecimento de quem Ele é. Então, meu amigo, minha amiga, a falha não é no cumprimento da palavra de Deus. A falha é no cumprimento da sua palavra. Você cumprir a sua palavra. Você cumprir o que você tem que fazer. Você tem que cumprir a sua parte. Aí, se você cumpre a sua parte, aí não tenha dúvida. Você fez a sua parte? Então não vai demorar. Salvo se o tempo de Deus é outro. Quando eu digo não vai demorar, quer dizer, não vai mais precisar você fazer mais nada, é só agora confiar. Mas, enquanto você não fizer a sua parte, fizer meia boca, fizer, dar uma enrolada e quiser resposta, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, olhe para você. O problema não está com o fabricante. O problema está com o usuário. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.